Todos estão alegres por estarem na casa do Senhor nesta noite. Deus tem sido bom para nós e, como sempre dizemos, a igreja é o melhor lugar do mundo. Então é com muita alegria que aqui nos encontramos nesta noite. Eu agradeço a Deus pelo tempo precioso que passamos juntos, né? Sexta, ontem, hoje pela manhã e agora à noite. A nossa comunhão tem sido muito preciosa. Eu agradeço por conhecer vários dos irmãos. Alguns eu já conhecia, outros não, e quero encorajá-lo a permanecer firme e fiel no propósito de servir a Deus. Mais uma vez agradeço pelo convite, pastor, e eu tenho orado para que Deus nos ajude a ser uma bênção para cada um de vocês. Vamos nos colocar de pé e abrimos nossas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22, leremos do versículo 1 ao versículo de número 14. Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo de número 14. Vamos orar? Então faremos a leitura do nosso texto nesta noite. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de poder adorá-lo. Muito obrigado pela oportunidade de servi-lo. Pedimos a tua bênção nesta noite para a leitura da tua palavra. Pedimos direção, sabedoria, meu Pai, a instrumentalidade do Espírito, e que o Senhor possa encontrar nesta noite um coração aberto, um coração sensível, que juntos possamos obedecer o ídolo do Senhor, entendendo, meu Pai, o propósito do Senhor para cada um de nós. Missões continua sendo a obra do coração do Senhor. Esperamos grandes bênçãos do Senhor nesta noite. Mobiliza-nos, desafia-nos, meu Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo de número 14. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e arrumou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não me faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos chifres, no mato. E foi Abraão e levantou e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar:
o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Podem se assentar. Missões, a expressão de uma verdadeira adoração. Amados irmãos, adoração é honra que se presta a Deus pelo que Ele é e representa para nós. Esta é a primeira vez na Bíblia que encontramos a palavra adoração. Deus havia dito que abençoaria Abraão e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Deus também havia dito que Abraão seria pai de uma multidão. Tanto Abraão quanto Sara eram adiantados em idade, humanamente falando, impossibilitados de gerarem filhos. Mas o Senhor os visitou, dizendo que no tempo determinado pela vida abraçariam um filho. Era, portanto, Isaque, o filho da promessa. Alegria, júbilo, muita celebração. Aproximadamente 25 anos se passaram, e Deus então fez uma petição para Abraão. Disse o Senhor: toma agora o teu filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Interessante, quando nós analisamos o texto, nós nos deparamos com a atitude gloriosa de Abraão, sem argumentos, sem indagações, sem murmuração. Abraão obedeceu. Logo albardou seu jumento, reuniu 2 dos seus moços e juntamente com Isaque seguiram para o lugar que Deus determinaria. Amados irmãos, aquela foi a viagem mais longa da vida de Abraão, os dias mais difíceis de sua caminhada. Ao chegarem ao lugar, Abraão disse aos seus moços: ficai-vos aqui, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Isaque logo perguntou: pai, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Irmãos, vejam a atitude de fé demonstrada por Abraão. Ele acreditava no milagre de Deus, estava pronto para oferecer o seu filho, mas acreditava com todo o seu coração que um milagre aconteceria, Deus traria o seu filho de volta. Eu tenho falado muito sobre a fé, e a fé é um ingrediente indispensável para a prática de missões. Abraão então edificou um altar, pôs em ordem a lenha, arrumou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre a lenha. Estendeu a sua mão, ergueu agora o cutelo para imolar Isaque. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, dizendo: Abraão, Abraão, não estendas a sua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amados irmãos, Isaque não era mais uma criança. Neste exato momento, Isaque tinha aproximadamente 25 anos de idade, mas não abriu a sua boca. E nós encontramos aqui um quadro perfeito da pessoa de Jesus. Como ovelha muda, foi levada aos tosqueadores, sem abrir a sua boca. Jesus subiu ao Calvário, se deu por nós, porque precisávamos de salvação, precisávamos de um Salvador, embora não merecêssemos, mas Ele nos amou. E a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a atitude de Abraão pode ser comparada ao sacrifício do próprio Senhor Jesus Cristo. Abraão agora levanta os seus olhos e contempla um carneiro travado pelos chifres,
pronto para o sacrifício. Abraão havia dito: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Irmãos, é Deus quem provê os recursos para a obra missionária, amém? Somos instrumentos em suas mãos, é Ele quem nos capacita, e é Ele mesmo quem coloca em nossas mãos os recursos para que esta obra seja feita. Missões é resultado da providência divina, e a providência divina é capaz de tudo. Entenda essa questão. Não há impossíveis para Deus. A providência divina é capaz de tudo. É o amor de Deus em ação, como temos aprendido, que trabalha para a salvação do homem perdido. Agora nós vamos pensar em algumas lições que aprendemos através do texto. Em primeiro lugar, a prática de missões é ordem do Senhor e não uma simples opção. Ide por todo mundo. É ordem de Jesus, amém? Pregai o evangelho a toda criatura. Agora, irmãos, nós podemos perceber que a atitude de Abraão foi completa. Não foi uma atitude parcial. O desejo do coração de Abraão era agradar a Deus em todos os momentos e circunstâncias. E para tanto a sua obediência foi completa. Então importa que a sua obediência, importa que a minha obediência também seja completa. Além de ser completa, foi incondicional. Abraão não quis negociar com Deus. Senhor, se tu me deres isto ou aquilo, se me deres outro filho, se fizer isto ou outra coisa qualquer, então o obedecerei. Não, além de ser uma obediência completa, foi incondicional. Deixe-me dizer, a prática da promessa de fé não é uma barganha com Deus. Nós não estamos barganhando com Deus, é dando que se recebe, damos por amor, damos com alegria no coração, entendendo que Deus deseja usar-nos para que almas sejam alcançadas. A obediência de Abraão também foi imediata. Abraão não pediu alguns dias para oferecer a Deus a resposta. Então logo Deus apresentou a sua petição, Abraão se posicionou para responder de uma maneira afirmativa. Então a sua obediência foi completa, incondicional, imediata. Irmãos, obediência demorada é desobediência. Obediência demorada é desobediência. E eu lhe pergunto, você está pronto para servir a Deus? Está disposto a pagar o preço? Deseja fazer parte do milagre? Deus pode contar com você. Seria você um destes instrumentos que Ele vai usar para que a sua obra seja feita? A necessidade é urgente. João capítulo 4, versículo 35 nos diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Existe sim um clamor. Há uma multidão perdida, em desespero, clamando por salvação. Que Deus possa sensibilizar-nos nesta noite, e que o nosso envolvimento, meu amado, seja efetivo, para a glória do nosso Deus. A segunda lição que nós aprendemos: a prática de missões também é um ato de fé. Além de ser ordem do Senhor, também é um ato de fé. E nós temos falado sobre esta questão, tanto na sexta-feira quanto ontem à noite. Pela manhã também falamos sobre este ponto importante. Abraão acreditava no milagre de Deus. E deixe-me dizer, irmãos, Deus está à procura de homens e mulheres que estejam dispostos a acreditar no milagre da cruz. Nós somos o milagre da cruz. Jesus se deu por nós no Calvário. Estávamos perdidos, andando de uma maneira errante, sem alegria, sem segurança e sem salvação. Mas nós nos deparamos com a cruz,
reconhecendo o nosso estado de pecador, a Ele entregamos nossas vidas e Ele nos transformou, amém? Somos salvos agora pela graça de Deus, estamos indo para o céu, não porque merecemos, mas porque fomos alcançados por esta graça. Então Abraão acreditava no milagre maior. A fé, meu amado, estabelece o padrão para o nosso envolvimento na obra missionária. Nós vamos pensar mais uma vez no texto de 2 Coríntios capítulo 8. Lhe convido a abrir sua Bíblia comigo para o texto. 2 Coríntios capítulo 8. A fé é quem estabelece o padrão para o nosso envolvimento na obra missionária. Como temos aprendido, as igrejas da Macedônia eram igrejas pobres. Economicamente falando, eram igrejas de poucos privilégios. Mas eram igrejas que tinham como propósito agradar a Deus. Eram igrejas que tinham como propósito fazer a obra do Senhor com alegria. E foi exatamente isso que fizeram. Observem comigo o versículo de número 3. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Meu amado, a promessa de fé é um ato voluntário. Pastor Everton tem falado sobre a questão, não é lei. Você não é obrigado a participar, você não é obrigado a semear, mas eu devo lhe dizer, você vai colher de acordo com aquilo que for semeado. Então estas igrejas, embora pobres, queriam participar, queriam se envolver e estavam pedindo a oportunidade de fazê-lo. Agora, meu amado, sabe por que eles estavam tendo esta atitude? Porque estavam experimentando o poder de Deus. Isso tudo era real em suas vidas. Em glória, suas necessidades estavam sendo supridas pelo Senhor. Então eles não queriam ficar do lado de fora. Em outras palavras, eles estão dizendo: Deus tem sido extremamente bondoso para conosco, misericordioso para conosco, tem cuidado de nós, tem suprido nossas necessidades. E o que de melhor podemos fazer então é nos envolvermos com a sua obra. Agora há um segredo aqui. Primeiramente se deram a Deus. Você pode perceber comigo aí. Veja o versículo de número 4: pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Irmãos, sozinho, acredito, não consigo mover este púlpito, ou talvez este piano, por mais forte que eu pareça, pastor Everton. Mas se eu chamar o irmão Rodrigo, se eu chamar o pastor Everton, se eu chamar o irmão Aguimar já está até fazendo assim, né? Se eu chamar o Júnior e outros mais, acredite, irmã Angela, nós vamos mover o piano do lugar, vamos mover este púlpito. Isso é missões. Quando nós nos unimos, a prática de missões se torna possível. Quando nós damos as nossas mãos, quando entrelaçamos as nossas mãos num só propósito, nós possibilitamos ao mundo a oportunidade de conhecer Jesus como Salvador. Irmãos, era isso que as igrejas da Macedônia estavam fazendo. Elas se mobilizaram, elas se uniram para que o Evangelho fosse anunciado. Então, é claro, fazer algo que ultrapassa nossos limites é só pela fé. Promessa de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Amados irmãos, Deus não vai falhar, amém? Nós podemos falhar, mas Deus jamais falhará,
porque é Ele o dono da obra, é Ele quem sustenta todas as coisas. Então nesta noite você vai ter a oportunidade de estabelecer uma aliança com o Senhor. Você vai poder prometer algo para Deus. Acredite, Ele é poderoso para agir de uma maneira milagrosa na sua vida. Eu vou contar-lhe apenas um testemunho, dentre tantos, que temos experimentado, presenciado ao longo dos anos. Quando eu ainda era pastor em São Joaquim da Barra, iniciamos o plano da promessa pela fé. Muitos abraçaram aquela causa, muitos se envolveram. Tivemos a oportunidade de participar do sustento de vários missionários. Quando eu saí de São Joaquim da Barra, nós tínhamos quase 40 missionários, e era uma bênção participar do sustento destes missionários. Mas lembro-me como hoje de uma irmã que havia prometido um valor como promessa de fé. Na verdade ela não tinha um emprego fixo, mas acreditava que Deus honraria a sua fé. O dia marcado para que ela então honrasse o seu compromisso estava chegando, e ela orando, pedindo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o favor do Senhor sobre a sua vida. E de repente alguém bateu lá no portão da sua casa. Era uma senhora, pastor, que ela nunca tinha visto. E esta senhora então me perguntou: a senhora faz bolo salgado? Ela respondeu: faço. Na verdade nunca tinha feito um bolo salgado, mas naquele exato momento ela entendeu: isso é de Deus, é providência divina. Entrou para casa correndo, pegou o telefone, ligou na nossa casa. A minha esposa sabia fazer bolo salgado, havia feito dias atrás. Então ela pegou a receita, fez o bolo. A mulher veio para buscar o bolo. Quanto você acha que era o valor daquele bolo? Tirando os ingredientes que ela usou, era exatamente o valor da sua promessa de fé. Irmãos, não é segredo o que Deus faz. Não cantamos este corinho? É um corinho conhecido, Não é segredo que Deus faz, o que fez por outros fará por ti. Não é segredo o que Deus tem feito na vida de tantos, Ele vai fazer na sua também, mas você precisa confiar. Precisa confiar. Então, a prática de missões é sim um ato de fé. Aqueles irmãos primeiramente se deram ao Senhor. A fé então determina os parâmetros para a prática da mordomia cristã. Eu amo pregar sobre a vida de Elias. Tenho várias mensagens relacionadas à vida de Elias. Mas Elias foi levantado por Deus num momento extremamente delicado do povo de Israel. O povo estava vivendo na prática do pecado, na idolatria, na apostasia. E Deus então levanta Elias para bradar contra o pecado. Elias se apresenta diante do povo e diz estas palavras: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Se o Senhor é Deus, vamos servir ao Senhor. Então Elias estava diante do povo, exortando o povo a mais uma vez se voltarem para Deus. Mas de repente Deus disse para Elias: levanta-te e vá para o ribeiro de Querite, porque ali eu tenho ordenado que um corvo lhe sustente. Espera aí, você já viu alguém sendo alimentado por corvos? Já viu, pastor? Nem eu. Nunca vimos alguém sendo alimentado por corvos. Mas a Bíblia nos fala que Elias, lá no ribeiro de Querite, foi alimentado pelos corvos. Ele bebia da água fresca do ribeiro e era alimentado pelos corvos. No momento determinado, lá vinha o corvo trazendo um belo pedaço de carne para Elias. Com certeza,
Foram dias muito agradáveis naquele lugar. Mas de repente o ribeiro se secou. Irmãos, às vezes alguns ribeiros que nos cercam até podem se secar, irmã Cláudia, mas isso não muda o fato: o Senhor continua sentado sobre o trono, tendo todo o poder em mãos. Ele continua nos sustentando, mesmo que às vezes alguns ribeiros ao nosso redor se sequem. Deus disse para Elias: levanta-te e vai para Sarepta, porque ali eu tenho ordenado que uma viúva lhe sustente. Mas Deus não deu detalhes. Deus não disse que a viúva era pobre. Elias chega na cidade. A primeira pessoa que ele encontra, sabe quem foi? A viúva. Irmãzinha, sabe o que ela estava fazendo? Rachando lenha. Muitas coisas passaram pela mente de Elias naquele momento. Acredito que ele pensou: Senhor, o Senhor me deu o endereço errado, mas eu vou fazer a prova. Elias então se aproxima da viúva e lhe pede um copo com água. E a senhora traz o copo com água. E agora, de uma maneira mais ousada, Elias pergunta: a senhora poderia me dizer o que tens em casa? O senhor quer mesmo saber o que eu tenho em casa? Uma botija com um pouquinho de azeite, uma panela com um pouquinho de farinha, é tudo que nós temos. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Depois vamos morrer porque não temos mais com que nos alimentarmos. Elias olha para aquela senhora e, cheio do poder de Deus, lhe diz: então vá, faça esse bolo, mas primeiro traga para mim. Aquela senhora poderia ter dito: o senhor está ficando louco? Eu acabei de lhe dizer que é tudo que tenho. Vou fazer um bolo apenas, eu vou comer com meu filho, depois nós vamos morrer, porque não temos a mínima condição, a mínima possibilidade de sobrevivência. Mas ela entra para dentro de casa. Enquanto amassa aquele bolo, ela ouve a voz do Espírito trabalhando no seu coração e decide obedecer. Leva aquele bolo para o homem de Deus. E a história nos diz, meu amado, que na casa daquela mulher nunca faltou azeite, na casa daquela mulher nunca faltou farinha. Deus cuidou dela, Deus cuidou do seu filho todos os dias de suas vidas. Prova da fidelidade de Deus. Precisamos confiar na providência divina. Precisamos acreditar que Deus não vai falhar, mesmo diante da nossa negligência. O Senhor se manterá fiel. O caráter de Deus, meu amado, é inquestionável. A fidelidade do Senhor é absoluta. Então nós podemos descansar em Deus, porque Ele vai honrar todas as suas promessas. Missões é sim um ato de fé. Em terceiro lugar, a prática de missões envolve sacrifício. Meu amado, o que é que estamos dispostos a sacrificar em função da obra missionária? O que é que estamos dispostos a sacrificar em função da obra missionária? Deus prometeu suprir nossas necessidades. Deus não disse que teríamos uma vida luxuosa. Então você precisa entender que a prática de missões envolve sacrifício. Você não precisa comer filé mignon todos os dias. Aliás, eu nem sei a última vez que comi filé mignon. Embora eu até goste. Deus não prometeu que
teríamos uma mansão à beira da praia, embora Ele até pode nos dar, amém? E se é do agrado de Deus, Ele nos dá, amém? Contei pela manhã um testemunho sobre o carro que Deus nos deu. O que é do agrado de Deus, Ele não tem dificuldades alguma para nos dar. Que eu estou dizendo, Deus prometeu suprir as nossas necessidades. Então, em alguns momentos, precisaremos sacrificar algo para honrarmos o nosso compromisso. Talvez aquela roupa que você tanto queria ficará para uma próxima oportunidade. Talvez aquele sapato que você tanto gostaria de comprar vai ficar para uma próxima oportunidade. E deixe-me dizer, isso não significa que Deus deixará de suprir as suas necessidades. Isso não significa que Deus estará ausente da sua vida. Muito pelo contrário, quando sacrificamos algo para Deus, meu amado, a paz do Senhor domina o nosso coração. E deixe-me dizer, Ele estará preparando algo ainda melhor para cada um de nós. Sempre, sempre, sempre que sacrificamos algo no propósito de agradar a Deus, Ele prepara algo infinitamente melhor para todos nós. Quarto lugar, a prática de missões exige perseverança. Irmãos, quantos dias Abraão caminhou até chegar ao lugar designado por Deus? 3 dias de caminhada. Com certeza, o inimigo sussurrou nos ouvidos de Abraão: Abraão, você está louco? Isaac é o filho da promessa, foi Deus quem lhe deu, volte para casa. Em alguns momentos o diabo vai tentar tirar os seus olhos do alvo. De propósito, permaneça fiel, persevere, lute com todas as suas forças para agradar a Deus e manter o seu propósito de fé. 3 dias de caminhada, mas não perdeu de vista o seu propósito. Nós temos aprendido que perseverança é a habilidade de continuar mesmo diante das lutas. Às vezes fico pensando nesses 3 dias vividos por Abraão. Como pais, sabemos como é precioso ter os filhos ao nosso redor. Mas Deus está dizendo para Abraão: levanta-te, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali como holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Qual seria a nossa atitude numa situação assim? Qual seria a decisão do nosso coração num momento tão delicado? Mas Abraão estava disposto a obedecer a Deus. Importava obedecer a Deus acima de todas as coisas. Quinto lugar, a prática de missões depende da intensidade do nosso amor. Aquele que ama vai se envolver. Quem pouco ama, pouco faz, pouco dá. E deixe-me dizer, Deus não está preocupado com a quantia que vamos ofertar. Deus está preocupado com a fidelidade do nosso coração. E o nosso envolvimento não acontece apenas na esfera financeira. O nosso envolvimento acontece com os nossos joelhos dobrados, intercedendo pelos nossos missionários. Você tem orado
pelos missionários que a igreja apoia, tem levado suas famílias diante do trono da graça, implorando proteção, poder dos altos céus. Missões também acontecem quando nós, com as nossas próprias vozes, anunciamos o Evangelho. Qual foi a última vez que você entregou um folheto? Qual foi a última vez que você testificou para alguém? Compartilhou com alguém o milagre da cruz, as maravilhas do Senhor? Então, aquele que ama, com certeza se envolve, pratica missões. Podemos até dar sem amar, mas será impossível amar sem dar. Entenda isso. Até podemos dar sem amar, mas será impossível amar sem dar. Concluindo, meu amado, obediência, fé, sacrifício, perseverança, amor são elementos indispensáveis para a prática de missões. Há um corinho que cantamos baseado neste texto que lemos. No passado eu até cantava este corinho, mas há um bom tempo não canto. Ele traz consigo uma letra preciosa. Eu vou tentar cantar pelo menos a primeira estrofe. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. 3 longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse um altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama, Abraão, meu servo amado. Aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Vem, entrega sua vida, o seu melhor ao Salvador. Vem sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa a alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Por mais longo que pareça, seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma para temer. Vem, entrega sua vida, o seu melhor ao Salvador. Vem sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Amém. Isso é missões. Amém.
é confiar nas maravilhas do Senhor. Convido você a fechar os olhos, nós vamos orar. Acredito que Deus esteja trabalhando na sua vida, no seu coração. A vontade de Deus é o melhor que todos nós podemos experimentar nesta vida. Ela é boa, agradável e perfeita. Então não importa que você esteja na perfeita vontade do Senhor. Seria você um dos instrumentos que Deus deseja usar? Pai querido, nós te louvamos por sua graça bendita. Obrigado pela tão grande salvação em Cristo. Não merecemos, meu Deus, mas por graça recebemos. Pedimos que de uma maneira toda especial o Senhor esteja trabalhando em cada coração aqui, em cada vida, completando, meu Deus, a sua obra. Com os olhos fechados, cabeças curvadas, há alguém que diria: pastor, ore por mim.